não são espontâneos. Na minha visão, não são espontâneos, e essa colocação é uma meia-verdade. Né? Para que existe a justiça eleitoral há mais de 90 anos no Brasil? Ela existe com o propósito de coibir os abusos de poder econômico e político, para garantir uma competição limpa pelo voto, para que não vença aquele que faz abuso do poder, para que se garanta a prevalência da vontade do eleitor nas urnas. Não é? O que acontece? Pablo Marçal é um empresário, é um ex-coach, e ele usa os seus métodos empresariais para diversas finalidades, apresenta-se como alguém muito bem sucedido e é de conhecimento público. Basta você navegar um pouco na internet, nas redes sociais, você vai ver a imagem dele com a seguinte mensagem, com o seguinte linguajar: seja meu sócio, né? Chamando as pessoas para gincanas, competições de cortes, edições de conteúdos. Né? As pessoas precisando de dinheiro, precisando desenvolver as suas atividades, pagar suas contas, seus boletos, e as pessoas, então, participam dessas tais gincanas de cortes em vários períodos, inclusive, Jesus, no período da pré-campanha eleitoral. Isso é proibido por lei. Né? Nós estamos falando de um período em que é necessário resguardar-se, é necessário ter uma atitude ética, correta, prevista na lei eleitoral, respeitosa à competição estabelecida na lei. Neste momento, ele ainda continuava estabelecendo, promovendo essas competições, essas gincanas, premiando com dinheiro aqueles que tivessem o melhor desempenho nestes cortes. E o que havia ao final dessas gincanas de cortes? Compartilhamentos de imagens, de conteúdos do senhor Pablo Marçal nos diversos perfis das pessoas. Só que essas pessoas, quando participavam dessas competições, não sabiam que havia um objetivo político por trás disso. Então, essas pessoas estavam sendo usadas nestes certames. Não é? Isto, a meu ver, é ilegal, isto, a meu ver, é abuso de poder econômico. Essa questão está sendo colocada, está sendo examinada pela Justiça Eleitoral e existem sanções para esse tipo de atitude. Multa, suspensão de perfis, que já ocorreu pela Justiça Eleitoral, e cassação de registro de candidatura por abuso de poder econômico. A meu ver, se eu estivesse atuando neste caso, eu me manifestaria pela cassação do registro desta candidatura, porque, a meu ver, é uma gravíssima violação em relação a este distanciamento que deve existir. Esse é um abuso, uma situação que não pode existir em relação a isso. Ele se apresenta como um empresário, ele pode ser empresário, ele pode estabelecer livre concorrência em épocas não eleitorais. No período eleitoral tem que haver concorrência limpa. Isso não é concorrência limpa. E em relação às atitudes dos seguidores, no momento em que ele diz, seja meu sócio, ele está evidenciando responsabilidade direta pelas atitudes dos seguidores. Esse é um gesto que o vincula a tudo isso, gera nele responsabilidade e ele deve ser punido por este comportamento. E se os seguidores estão agindo desta maneira, caberia ao senhor Pablo Marçal, de campanha do senhor Pablo Marçal, de adotar comportamentos no sentido de evitar, de criar situações que obstruíssem esses compartilhamentos. Não há nenhuma mensagem clara, inequívoca, nesse sentido, nos perfis do senhor Pablo Marçal. Ou seja, ele se omite em relação a este dever de agir, ele deixa isso correr solto, porque isso o beneficia. Então, isso começa a se permitir. Começamos a entender o porquê desse percentual elevado nas pesquisas de opinião do senhor Pablo Marçal.